Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog do João Maria Andrade Tópicos, o blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, estudante, professor, professora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e vocês que me acompanham desde a época do Orkut. Estamos no Google Plus, você que acompanha pelo Facebook, pelo Twitter, obrigado. Você que acompanha pelas mídias sociais, obrigado. Por outras, né? Você do Yahoo Resposta, uma comunidade que eu gosto tanto. Quer perguntar algo, quer responder algo? Entre na comunidade do Yahoo Resposta. E gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, da nossa também querida e amada família americana. E um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão, viu? E hoje, meus amigos e minhas amigas, vamos fazer um vídeo, né? Falando sobre um pouco sobre dificuldades, problemas na aprendizagem, né? E nesse primeiro momento, vamos tentar fazer uma sequência de vídeos abordando esse tema, que é muito importante aí, meu amigo, minha amiga, você que vai lidar com as crianças, né? Com os pré-adolescentes, né? Assim, crianças até 12 anos, 13 anos, né? Enfim, do 0 até os 12, 13 anos. Então é muito importante você estar ciente de que tem uma tabela, tem uma orientação, uma diretriz para que você possa ter um parâmetro para você se guiar. Não significa que é absoluto, mas é um referencial, né? E nesse referencial você avalia e faz as suas inferências, correto? E nas suas inferências você vai apontar algumas coisas que faltam naqueles parâmetros, naquelas diretrizes. Aí, essa inquietação sua pode virar um curso de especialização, onde você vai fazer uma monografia de pós-graduação, ou uma dissertação de mestrado, vai se aprofundar na pesquisa, ou uma tese de doutorado, né? E aí, por aí vai, né? Então, é muito importante você ter isso em mente. Então, o que é normal? Vamos falar sobre o normal e o patológico. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre a noção de normal. Segundo Isaac Milnek, ele diz o seguinte: para podermos conceituar o que é normal, devemos basear-nos no progresso da criança em sua evolução e desenvolvimento, comparando-a com as suas próprias habilidades e capacidades em épocas diversas. Essa aqui é uma citação da página 13 desse livro aqui. Está ao contrário aqui, ó, o comportamento da criança. O comportamento infantil, na verdade, tá vendo? Livro muito interessante, fica aí como referência. E tem um outro livro aqui que gostaria de deixar como referência para vocês aqui, ó. Livro muito interessante, é Problemas na Aprendizagem, Elizabeth da Assunção José e Maria Tereza Coelho. Problemas na Aprendizagem, série Educação, editora Ática. Muito bacana, muito interessante esse livro. Então, meus amigos, muitas pessoas podem pensar muita coisa sobre o que é normal, o que é normal, mas para o professor, o mais importante para ele é para saber se a criança está crescendo corretamente na sua estatura, se a visão está adequadamente se desenvolvendo, né? Se a audição, correto? Se o comportamento esperado para aquela idade está se desenvolvendo. Por exemplo, nós temos muitas coisas interessantes que falam sobre o desenvolvimento da criança. Por exemplo, tem a fase do egocentrismo, onde a criança é centrada muito em si mesma, ela quer tudo para ela, e essa fase do egocentrismo, ela é geralmente na fase do começo da vida da criança e vai dos 2 aos 4 anos, que é uma coisa inconsciente, ela quer tudo para si mesma, e ela tem que ser auxiliada em tudo, tudo você vai ter que auxiliar a criança. Interessante? Se você não tem predisposição para estar 100% atento às crianças, o que você está fazendo na educação infantil? Principalmente no berçário, né? Não é teu lugar aí. Então, a pessoa que está na educação tem que gostar do humano e de contato com pessoas. Tem pessoas que não gostam desse contato com pessoas, vão fazer outra coisa. Vão aí tentar ser diretor de escola, mas vai ter que lidar com pessoas, não tem jeito. Então, a educação, resumindo, é lidar com pessoas e conviver com pessoas, com crianças, com
com adolescentes, enfim, com os estudantes, né? Então, o que acontece? Essa fase do egocentrismo, ela vai ficar visível dos 4 aos 7 anos, que ela vai começando a perceber. E quando que ela começa a parar com isso? Quando ela vai descobrindo a realidade, ela vai lidando com a realidade. Depois tem a fase do animismo. Essa fase do animismo, né, é a fase que a criança, ela tem um objeto, né, aqui tem esse objeto, que eu vou tomar um pouco d'água. Esse objeto, para a criança, tem vida. E ela brinca naquilo, né? Então é uma fase que vai também nessa faixa etária, né? Até os 4, 7 anos, começa a ver a realidade e a pessoa a criança vai compreendendo melhor, poxa, vai percebendo a realidade. Tem a fase do artificismo. Essa fase do artificismo é muito importante porque a criança entende que o adulto, que o pai, que o homem, que a mulher, sei lá, que esse ser adulto que produz tudo, entende? É muito importante essa fase. Tem a fase da imitação. Então tudo para ela vai imitar, qualquer coisa ela vai imitar. Por isso que certas questões, né, sexuais aí, um professor, um pedagogo, um professor, pedagoga, professora, psicólogo da educação, psicólogo, enfim, psicomotricista, qualquer que seja a área que vai lidar com criança, você tem que estar ciente desses assuntos e se aprofundar nesses assuntos para não cometer erros, porque as pessoas que têm formação nessa base aí de pedagogos, psicopedagogos, né, psicólogos, né, psicomotricistas, essas pessoas, elas são o norte da educação e é uma baliza que é usada como referencial para informar a opinião pública. Então é muito importante você ter ciência desse conteúdo aí para não falar desatinos, não é verdade? Então a criança vai imitar. E tem que tomar cuidado com isso. Por isso que muitos adultos se aproveitam dessa inocência da criança e abusam da criança. Então isso é um crime. Então nós temos que tomar cuidado, né? Quando a gente vê uma obra de arte aí, que nem tem esses museus aí por aí que apresentou certas coisas aí que eu não vou repetir aqui, você tem que ficar atento. Ler a literatura, usar como referencial e questionar. Temos que questionar tudo, por que não? A criança vai imitar e ela pode ficar com sequelas disso aí, não é verdade? Então, essa fase é muito importante. Autocentrada, né? Essa fase autocentrada, ela está muito preocupada com ela mesma, ela tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, entendeu? Ela não consegue, se ela bate no outro amiguinho, ela não tem a noção que o outro vai sentir dor, que ela só está pensando em si mesma, né? E essa fase vai se desvanecendo a partir dos 7 anos de idade, ela começa a ver a realidade, sempre assim, ela começa a perceber a realidade. Depois tem a fase do finalismo. Essa fase do finalismo é muito importante, que essa fase do finalismo ela quer saber a finalidade de tudo, para que servem essas coisas, para que não, a verdade dos porquê, né? E também ela quer questionar tudo, e quer chamar atenção, quer ser útil, e às vezes não. Então, essa aí faz parte, estou dando bem resumidamente, mas isso faz parte do desenvolvimento da criança infantil. E depois nós temos aí a afetividade autocentrada. É muito importante nós estarmos atentos a isso, que essa afetividade autocentrada é a necessidade da criança de ter carinho e ter amor dos seus pais, das pessoas que a rodeiam. Ela sente essa necessidade, muito embora não fale, mas ela sente essa necessidade. Então, se a criança tem esse desenvolvimento e vai conseguindo passar por tudo isso, e se o professor, se a família, né, é uma união, é um casamento família e a escola com o professor, se a criança é bem orientada, a partir dos 11 anos ela consegue se romper com todas essas coisas que falamos até aqui. Então, só para ressaltar, a palavra normal, ela vem do latim, né? E vem de norma, que quer dizer régua de carpinteiro,
medida, né? Então, são medidas. Então, aqui nós estamos falando sobre medidas, quantificação. Só que o ser humano é muito complexo, né? Não é cada um no seu quadradinho. Então, você tem essa regrinha aqui, né? Então, a criança vai estar tudo bom. Tem crianças que não vão estar nessa aqui. Vai estar fora desse ciclo aí, entendeu? Então, o professor tem que ficar atento a isso. Então, nós temos que nos aprofundar nesses temas que falei, indiferenciação, animismo, imitação, autocentrada, finalismo, afetividade, autocentrada, né? Egocentrismo, essas coisas todas, indiferenciação, né? Então, tudo isso aí vai fazer parte do desenvolvimento da criança. E o normal é que ela passe por isso e consiga ir saindo disso. Se a criança chegar nos 11 anos, mais ou menos, e não conseguir sair dessa fase, é muito preocupante. E o que vemos, infelizmente, é muitas crianças com 12, 13 anos aí, muito autocentradas ainda, só pensando em si mesmo, não conseguindo sair dessa condição. Isso é preocupante, isso já entra no patológico. É por isso que você professor, professora, futuro professor, futuro professora, futuro pedagogo, futuro pedagoga, psicopedagoga aí, psicóloga ou psicomotricista, tem que ficar atento a isso aí. E o ser humano, a literatura chegou até aqui com esses dados e cabe a nós observarmos nossas crianças de hoje em dia e ver até que ponto é válido esse referencial, onde nós temos que nos aprofundar. É daí que surgem as inquietações, como falamos anteriormente, e daí que surgem as teses, as dissertações de mestrado, onde a pessoa sente necessidade de dar uma contribuição, ela mesma, para a causa da educação e da pedagogia. Então, todo estudante sério de pedagogia, de licenciatura, ele vai ter que chegar um dia nesse nível, né? Então, eu ando pensando muito nesses temas aqui, e eu acho que todo professor que dá aula em escolas públicas ou particulares, eles deveriam chegar no nível de mestrado. É o nosso pensamento. Chegar ao nível de mestre, realmente, assim, né? Na acepção da palavra e do comportamento, porque isso vai fazer parte de um contexto onde a pessoa, ela se aprofunda no tema e, ao mesmo tempo, ela tenta praticar aquilo, não ficar só na teoria. Teoria, essa palavra, tem uma origem grega, latina, né? Ela significa vislumbrar um espetáculo na sua mente. Mas esse espetáculo não pode só ficar na sua mente. A teoria não pode só ficar na sua mente. A teoria tem que ser posta em prática. E é na prática, com um ditado espanhol, o caminho se faz caminhando. Então, nesse caminhar, o professor, a professora, vai descobrindo os meios. E uma coisa que é estranha e que nos preocupa muito é o fato que a literatura nas universidades, a grande literatura, são de autores, né, que a eficácia de seus trabalhos na educação está comprometida e a educação brasileira está mal. Então, todo professor, todo pedagogo sério, né, que quer o bem da educação e quer que as crianças saiam dos últimos lugares, nossa educação brasileira sai dos últimos lugares, a educação é apartidária, certo? Ela não tem partido, não tem uma causa, ela não é nem conservadora, nem esquerdista. A educação é educação. Você tem que aprender a ler e escrever, correto? É isso a finalidade. A finalidade é que nesse copo aqui tem um princípio, ele vai acomodar um líquido, uma água, e eu vou tomar. Posso usar para outra coisa? Posso, mas o princípio dele é esse. Então, o princípio da educação é esse. É dar cultura e todo o legado da humanidade passar adiante. E isso não está sendo feito, infelizmente. Salvo raras exceções, porque o Brasil é grande. Tem aquelas pessoas, os professores e professoras que fazem trabalhos extraordinários, né, com pouco recurso, lá no Amazonas, no meio
do nada, escolas de lata, e com isso consegue alfabetizar e bem as crianças, sem recursos, porque tem lá o diferencial que é você, professor, que é você, pedagogo, que sabe o que tem que ser feito e faz. Você não fica preso só às teorias. As teorias são boas até você pôr em prática. Se não serve, tem que ser descartado. Então, Paulo Freire tem que ser questionado. Você tem que abalizar Paulo Freire. O construtivismo tem que ser, o socioconstrutivismo tem que ser também questionado. Por que não? Se você não pode questionar aquilo lá, isso aí se virou um dogma, uma doutrina que você não pode encostar a mão ali e não pode. Então isso aí é o quê? Sectarismo. Então na educação, no meio educacional não pode, nós temos que questionar tudo sim. Isso é o pedagogo. Se não pode fazer isso, não é o pedagogo. É só um dador de aulas, vai dar aula ali, né, acolá, seguir uma cartilha de alguém, do MEC preparado, toma aqui, engula isso aqui, a faculdade te deu isso aqui, você não pensou nada, é isso aqui que você tem que fazer. Você não está pensando, você não tem criticidade, não tem nada. É isso aí. A educação continua mal e vamos que vamos, mas nós temos que ter nosso pensamento próprio. Fugir dessa realidade, ver outras realidades e fazer trabalhos acadêmicos voltados para isso. Nós temos que higienizar o ambiente intelectual nas universidades e nas nossas escolas. É mais ou menos isso. Então, temos que ter a noção do normal e esses desenvolvimentos fazem parte da criança. Então, obrigado até aqui por você estar acompanhando o nosso canal. Obrigado mesmo, fico agradecido. E se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Se você está fazendo um curso de pedagogia, eu tenho fé que você está fazendo um curso com muito esforço, está fazendo um curso, não sei se você faz EAD, se você faz presencialmente, se você faz diurno, se você faz noturno, eu não vespertino, eu não sei. Eu tenho fé que você, com os recursos que você tem na mão agora, você quer fazer um grande trabalho, quer dar sua contribuição para a educação e pedagogia. Tá ok? Duvide de tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.